Imagine por um momento que a história da humanidade começa com um segredo, um mistério tão profundo que mesmo após milhares de anos ainda desafia nossa compreensão. No coração dessa história está uma figura intrigante, a serpente do Jardim do Éden. Mas será que conhecemos toda a verdade? Seria ela apenas um animal astuto ou há algo muito maior por trás dessa figura? O que o texto original, escrito em hebraico, revela que talvez nunca tenhamos notado. Este não é apenas um conto sobre um fruto proibido. É o início de uma batalha invisível que atravessa os séculos, molda a nossa realidade e aponta para a redenção que só Deus pode oferecer. Nesta jornada, vamos olhar além da superfície, questionar o que sempre nos ensinaram e descobrir um segredo que pode transformar a forma como vemos a Bíblia e o propósito de Deus para nossas vidas. Antes de continuarmos, eu vou te pedir algo que para você não vai custar nada, mas para nós é o motor que impulsiona esta mensagem para alcançar mais pessoas. Estou falando do seu like. Já apertou o like? Agora vamos lá. Você está preparado para desvendar o que realmente aconteceu no Éden? Desde os primórdios da humanidade, a história da queda no Jardim do Éden tem cativado gerações. Encontrada nas primeiras páginas da Bíblia, em Gênesis capítulo 3, essa narrativa é muito mais do que uma simples história de desobediência. É uma introdução ao conflito espiritual que permeia toda a criação e uma janela para compreendermos o relacionamento entre Deus, a humanidade e as forças que operam contra o propósito divino. No centro dessa história está a serpente, uma figura que tem sido interpretada de diversas maneiras ao longo dos séculos. Para muitos, ela é simplesmente um animal astuto, usado como instrumento de tentação. No entanto, ao mergulharmos no texto original em hebraico, descobrimos camadas de significado que desafiam essa visão simplista. A palavra usada para descrever a serpente é Nachash, que além de significar serpente, também carrega conotações de brilho, resplendor e engano. Essa riqueza semântica levanta a questão: será que a serpente era apenas um animal ou representava algo muito mais profundo e simbólico? A narrativa começa em um cenário perfeito, o Jardim do Éden. Deus cria o homem e a mulher, colocando-os em um ambiente onde tudo era muito bom. Gênesis capítulo 1, versículo 31. Eles tinham liberdade para desfrutar de tudo, com apenas uma restrição: não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17. No entanto, no capítulo 3, a serpente entra em cena, introduzindo dúvida e desafiando diretamente a palavra de Deus. Essa figura intrigante não é descrita como um simples réptil. O texto afirma que a serpente era mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia feito. Gênesis capítulo 3, versículo 1. Essa astúcia, no entanto, não é meramente instintiva, é estratégica e deliberada. Ao perguntar a Eva, foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Gênesis capítulo 3, versículo 1. A serpente implanta a primeira semente de dúvida no coração humano. Essa abordagem revela algo significativo. A tentação começa não com uma ação direta, mas com uma distorção sutil da verdade. A serpente não acusa Deus abertamente, mas sugere que ele pode estar ocultando algo. Esse método astuto e persuasivo ecoa em toda a história bíblica e se manifesta nas tentações que enfrentamos até hoje. O que torna essa narrativa tão fascinante é que ela não é apenas um relato do passado, mas um reflexo contínuo da luta espiritual que todos vivemos. A serpente representa mais do que um evento isolado. Ela simboliza o engano que busca nos afastar de Deus. Ao longo dos
Próximos capítulos, exploraremos como essa história lança luz sobre o propósito divino, a batalha espiritual e o plano redentor que começou ali, no Jardim do Éden. Ao analisar o relato de Gênesis, capítulo 3, um dos pontos mais intrigantes é o uso da palavra hebraica nachash para descrever a serpente. Traduzido frequentemente como cobra ou serpente, esse termo possui uma profundidade semântica que vai muito além de sua interpretação literal. Compreender o significado dessa palavra é essencial para desvendar o verdadeiro papel dessa figura na narrativa da queda. No sentido literal, nachash refere-se a uma serpente, e o texto bíblico claramente apresenta esse ser como um dos animais criados por Deus. Em Gênesis capítulo 3, versículo 1, lemos: Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia feito. Essa descrição inicial já destaca a singularidade desse animal em relação às demais criaturas. No entanto, a astúcia mencionada aqui não parece ser apenas um traço comportamental instintivo. Ela sugere um propósito e uma inteligência que transcendem o que se esperaria de um réptil comum. Além do significado literal, o termo nachash também pode ser traduzido como brilhante ou resplandecente. Essa interpretação está relacionada à raiz hebraica da palavra, que remete à ideia de brilho ou esplendor. Essa conexão linguística levou muitos estudiosos a associar a serpente de Gênesis a uma figura espiritual, possivelmente um ser angelical caído. Essa ideia ganha ainda mais força quando cruzamos o texto de Gênesis com passagens como Ezequiel, capítulo 28, versículos 13 a 15, onde o profeta descreve um ser que estava no Éden, adornado com pedras preciosas e cheio de esplendor antes de sua queda. Outra camada de significado de nachash é enganador ou encantador. No hebraico antigo, essa palavra também podia ser usada para descrever alguém que manipula ou seduz com palavras. Essa interpretação se alinha perfeitamente com o papel da serpente em Gênesis capítulo 3. O diálogo entre a serpente e Eva não é apenas uma conversa casual, mas uma tática cuidadosamente planejada para distorcer a verdade e induzir a desobediência. Ao afirmar, certamente não morrerão. Gênesis capítulo 3, versículo 4. A serpente contradiz diretamente a palavra de Deus, plantando no coração de Eva o desejo de buscar algo que estava fora dos limites estabelecidos pelo Criador. Essas diferentes nuances do termo nachash nos levam a considerar que a serpente pode ser muito mais do que um simples animal. Ela pode representar uma entidade espiritual, um ser que usou sua astúcia, aparência e palavras para enganar os primeiros humanos. Essa visão é reforçada em passagens como Apocalipse, capítulo 12, versículo 9, que identifica Satanás como a antiga serpente que engana o mundo todo. Ao compreendermos a profundidade do termo nachash, começamos a perceber que a narrativa do Éden não é apenas um relato literal, mas uma história carregada de simbolismo e significado espiritual. Essa figura misteriosa, descrita como serpente, nos apresenta as primeiras pistas de um conflito cósmico que transcende o jardim e ecoa por toda a história bíblica. Nos capítulos seguintes, exploraremos como essa figura se conecta diretamente ao plano de redenção de Deus e ao destino da humanidade. O relato da queda no Jardim do Éden, descrito em Gênesis capítulo 3, é uma das narrativas mais impactantes da Bíblia. Ele apresenta não apenas a desobediência de Adão e Eva, mas também o início de um conflito espiritual que define a história da humanidade. O encontro entre Eva e a serpente é mais do que uma conversa. É um evento repleto de simbolismo e consequências eternas. O cenário é introduzido de forma clara.
Adão e Eva foram colocados em um jardim perfeito, onde tinham tudo de que precisavam para viver. Deus lhes deu liberdade e apenas uma restrição: não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17. Essa ordem divina não era arbitrária. Ela representava a soberania de Deus e a confiança que os primeiros humanos deveriam ter nele. No entanto, a serpente, descrita como mais astuta que qualquer outro animal selvagem, entra em cena com uma estratégia perigosa. Em Gênesis capítulo 3, versículo 1, ela pergunta: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Essa pergunta é muito mais do que uma tentativa de buscar informação. Ela é uma tática para plantar dúvida no coração de Eva. Ao distorcer as palavras de Deus, a serpente lança a primeira semente de desconfiança, sugerindo que o Criador poderia não estar sendo totalmente honesto. Eva, ao responder, demonstra que compreendia a ordem divina. Podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Gênesis capítulo 3, versículos 2 e 3. Mesmo assim, a serpente contradiz diretamente a palavra de Deus, afirmando: certamente não morrerão. Gênesis capítulo 3, versículo 4. Nesse momento, a dúvida dá lugar ao engano, e a serpente oferece uma promessa: seus olhos serão abertos, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Gênesis capítulo 3, versículo 5. O texto revela que Eva viu o fruto de maneira diferente após ouvir as palavras da serpente. Ele parecia agradável ao paladar, atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento. Gênesis capítulo 3, versículo 6. Essa descrição reflete como a tentação não é apenas física, mas também emocional e intelectual. Eva, convencida, come do fruto e o oferece a Adão, que também o come. Esse ato de desobediência não foi impulsivo. Ele foi uma escolha deliberada de buscar autonomia e sabedoria fora dos limites estabelecidos por Deus. O impacto foi imediato. Adão e Eva perceberam sua nudez, simbolizando a perda da inocência e o início da vergonha. O relacionamento perfeito entre Deus e a humanidade foi rompido e a harmonia do Éden foi destruída. A queda no Jardim do Éden é um marco na história espiritual da humanidade. Ela não é apenas o relato de um erro, mas a introdução de um conflito entre o bem e o mal, entre confiar em Deus ou seguir os próprios desejos. Essa escolha continua a ressoar em nossas vidas hoje. Em meio ao caos causado pela queda, Gênesis capítulo 3, versículo 15, surge como uma luz de esperança. Conhecido como o proto-evangelho, a primeira proclamação do evangelho, este versículo revela o plano redentor de Deus, logo após o pecado entrar no mundo. Apesar do julgamento sobre a serpente, Adão e Eva e toda a criação, Deus deixa claro que a história não termina com a desobediência. As palavras de Deus à serpente são profundamente simbólicas. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Neste pronunciamento, encontramos 3 elementos principais: a inimizade, o conflito e a vitória final. Primeiramente, a inimizade é estabelecida. Deus decreta que haverá uma separação irreconciliável entre a serpente e a humanidade. Essa inimizade transcende o literal e aponta para uma batalha espiritual contínua entre o bem e o mal. A serpente aqui representa Satanás e suas forças de engano, enquanto a descendência da mulher simboliza tanto a humanidade quanto, de maneira mais específica, Jesus Cristo, o Redentor prometido. O segundo elemento é o conflito,
que se desenrola ao longo da história bíblica e humana. A expressão "você lhe ferirá o calcanhar" aponta para o sofrimento e o sacrifício que o descendente enfrentaria. Essa ferida, embora dolorosa, não seria fatal. Por outro lado, a frase "ele lhe ferirá a cabeça" simboliza a derrota completa e definitiva da serpente. Este conflito entre a serpente e o descendente da mulher encontra sua culminação na cruz, onde Cristo, por meio de sua morte e ressurreição, vence o poder do pecado e da morte. Esse versículo também destaca o papel da mulher na história da redenção. É através da sua descendência que viria o Salvador. Essa conexão se cumpre de maneira especial em Maria, mãe de Jesus, cuja obediência contrasta com a desobediência de Eva. Enquanto Eva cedeu à tentação, Maria aceitou o plano de Deus, tornando-se o canal pelo qual o Messias entraria no mundo. Gênesis capítulo 3, versículo 15, é mais do que um julgamento contra a serpente. É a primeira promessa de redenção. Ele aponta diretamente para a obra de Cristo, cuja vitória sobre Satanás foi proclamada na cruz. O apóstolo Paulo reafirma essa verdade em Colossenses capítulo 2, versículo 15, ao declarar: "E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz." Esse proto-evangelho é a base de toda a narrativa bíblica. Ele revela o caráter de Deus, justo ao julgar o pecado, mas cheio de graça ao oferecer redenção. Essa promessa inicial nos lembra que, mesmo nos momentos mais sombrios, Deus está sempre trabalhando para trazer luz, restauração e esperança. A narrativa da serpente em Gênesis, capítulo 3, não é um evento isolado. Ela está intrinsecamente conectada a outras passagens da Bíblia que expandem seu significado e revelam sua relevância no plano de redenção de Deus. Essas conexões teológicas nos ajudam a entender a profundidade da história do Éden e a identificar o papel da serpente como símbolo de Satanás e de sua oposição ao propósito divino. Em Ezequiel, capítulo 28, versículos 13 a 15, encontramos uma descrição de um ser que estava no Éden, adornado com pedras preciosas e cheio de esplendor, mas que foi corrompido por causa de sua soberba e rebelião. Embora esse texto seja frequentemente interpretado como uma referência ao rei de Tiro, muitos estudiosos veem nele um paralelo simbólico com Satanás. Ele é descrito como perfeito em seus caminhos desde o dia em que foi criado, até que se achou iniquidade em você. Essa descrição conecta a serpente de Gênesis a uma figura angélica que caiu de sua posição exaltada. Outro texto importante está em Isaías capítulo 14, versículos 12 a 15, que fala sobre a queda de uma figura chamada Estrela da Manhã, ou Lúcifer. Assim como em Ezequiel, Isaías descreve alguém que desejou ser como Deus, mas foi lançado à ruína por sua arrogância. Essas passagens, junto com Gênesis capítulo 3, criam um quadro consistente de Satanás como um ser espiritual que se rebelou contra Deus e usou a serpente no Éden para introduzir o pecado no mundo. No Novo Testamento, a conexão entre a serpente e Satanás é explicitamente confirmada. Em Apocalipse capítulo 12, versículo 9, João escreve: "E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo inteiro." Aqui, vemos que a figura da serpente do Éden é identificada diretamente como Satanás. Essa ligação ressalta que o episódio no jardim foi mais do que uma simples tentação. Foi o início de uma batalha espiritual entre o bem e o mal. Outra conexão significativa está em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14, onde Paulo afirma: "E não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz."
Essa habilidade de enganar, mascarando suas intenções, reflete exatamente o papel da serpente no Éden. Satanás não aparece como uma figura abertamente maligna, mas como alguém que seduz com palavras persuasivas e meias-verdades. Essas passagens não apenas expandem o entendimento de Gênesis, mas também mostram que a batalha espiritual iniciada no Éden continua ao longo da história. Em Efésios capítulo 6, versículo 12, Paulo afirma: "Pois a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os poderes, contra as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais." Esse texto confirma que o conflito com Satanás e suas forças não é algo do passado, mas uma realidade presente na vida de cada crente. Ao conectar Gênesis com outras passagens bíblicas, entendemos que a serpente não representa apenas um evento isolado, mas uma figura central na batalha entre o bem e o mal. Essas conexões nos ajudam a enxergar o plano de Deus de forma ampla, desde o Éden até a vitória final sobre Satanás, descrita em Apocalipse. A queda no Jardim do Éden não foi apenas um evento histórico, mas um divisor de águas que impactou profundamente a condição espiritual da humanidade. O pecado introduzido pela desobediência de Adão e Eva não apenas rompeu o relacionamento perfeito entre Deus e o homem, mas também trouxe à tona uma batalha espiritual que continua até hoje. As ações de Eva, Adão e a serpente carregam implicações que ultrapassam os limites do tempo, revelando verdades universais sobre a natureza humana, a tentação e o plano divino. A narrativa de Gênesis capítulo 3 nos mostra que o pecado não começou com um ato físico, mas com uma distorção da verdade. A serpente, em sua astúcia, não forçou Eva a desobedecer, mas lançou dúvidas sobre a bondade e a confiabilidade de Deus. Quando perguntou: "Foi isso mesmo que Deus disse?" Gênesis capítulo 3, versículo 1, a serpente introduziu a ideia de que Deus poderia estar retendo algo valioso. Esse padrão de engano continua a operar até hoje, levando as pessoas a questionarem a autoridade e os planos divinos. Uma das implicações mais profundas da queda é a separação espiritual entre Deus e a humanidade. Antes do pecado, Adão e Eva desfrutavam de comunhão direta com o Criador. Após a desobediência, eles perceberam sua nudez e se esconderam, demonstrando vergonha e alienação espiritual. Gênesis capítulo 3, versículo 7. Esse distanciamento não se limitou a eles, mas se estendeu a toda a criação. Em Romanos capítulo 5, versículo 12, Paulo explica: "Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um só homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram." O pecado trouxe consigo uma luta contínua entre confiar em Deus ou seguir nossos próprios desejos. A tentação, apresentada pela serpente, apelou para o desejo humano de autonomia e sabedoria. Eva viu que o fruto era agradável ao paladar, atraente aos olhos e desejável para dela se obter discernimento. Gênesis capítulo 3, versículo 6. Essa tríade, os desejos da carne, dos olhos e do orgulho, reflete as áreas de tentação que enfrentamos diariamente, como confirmado em 1 João capítulo 2, versículo 16. No entanto, mesmo diante do impacto devastador do pecado, Deus revelou sua graça. Em Gênesis capítulo 3, versículo 15, ele anunciou o proto-evangelho, prometendo a derrota da serpente e a redenção da humanidade. Essa promessa nos lembra que, mesmo em nossa queda, Deus não nos abandonou. Ele iniciou um plano para restaurar o que foi perdido, culminando na obra redentora de Cristo. As implicações espirituais dessa narrativa também nos chamam à vigilância.
A batalha espiritual não é apenas uma realidade bíblica, mas uma luta constante em nossas vidas. Efésios capítulo 6, versículo 11, nos exorta: revistam-se de toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Essa luta exige que estejamos atentos às estratégias do inimigo, que frequentemente utiliza a dúvida e a distorção para nos desviar do caminho de Deus. Por fim, a história da queda nos ensina sobre a importância de confiar na bondade e na soberania de Deus. Adão e Eva escolheram seguir suas próprias percepções em vez de obedecer ao Criador, e as consequências foram desastrosas. Em contrapartida, somos chamados a buscar a Deus em todas as áreas de nossas vidas, reconhecendo que somente Ele tem o poder de nos guiar para a verdadeira vida. Essa narrativa não é apenas uma lição do passado, mas um reflexo de nossas lutas atuais e um convite à restauração espiritual. A história da serpente no Jardim do Éden não é apenas uma narrativa antiga, mas uma fonte de lições práticas para a vida espiritual. O relato de Gênesis capítulo 3 revela a natureza do pecado, os métodos do engano e a resposta de Deus diante da desobediência humana. Essas verdades transcendem o contexto histórico, fornecendo orientações valiosas para enfrentarmos as tentações e vivermos de forma alinhada com o propósito divino. Uma das aplicações mais evidentes é a necessidade de discernimento. A serpente inicia sua abordagem com uma pergunta que distorce a palavra de Deus. Foi isso mesmo que Deus disse? Gênesis capítulo 3, versículo 1. Essa tática demonstra que o engano muitas vezes começa de forma sutil, com questionamentos que parecem inocentes, mas que minam nossa confiança na verdade divina. Para resistirmos a essas armadilhas, precisamos estar firmes na palavra de Deus. Salmo 119, versículo 11, afirma: guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. O estudo e a meditação nas Escrituras nos capacitam a reconhecer as distorções e a nos mantermos fiéis ao que Deus revelou. Outro ensinamento prático está relacionado ao papel das emoções e desejos nas nossas decisões. Eva, ao ouvir a serpente, viu que o fruto era agradável ao paladar, atraente aos olhos e desejável para dela se obter discernimento. Gênesis capítulo 3, versículo 6. Essa descrição reflete como a tentação frequentemente apela aos nossos sentidos e desejos mais profundos. Em 1 João capítulo 2, versículo 16, lemos: pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Reconhecer como essas áreas são exploradas pelo inimigo nos ajuda a sermos vigilantes e a não permitirmos que nossos desejos nos afastem de Deus. A narrativa também nos ensina a importância da obediência e confiança em Deus. Adão e Eva escolheram seguir sua própria percepção em vez de obedecer à ordem divina. Isso resultou na ruptura de sua comunhão com Deus e na entrada do pecado no mundo. Hoje, somos frequentemente tentados a confiar mais em nossas próprias opiniões e sentimentos do que na palavra de Deus. Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6, nos aconselha: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. A verdadeira segurança e direção vem de confiar plenamente em Deus, mesmo quando não entendemos completamente seus planos. Além disso, a história da serpente nos lembra que a batalha espiritual é real. Satanás continua a usar as mesmas táticas para enganar e desviar as pessoas do propósito de Deus. Efésios capítulo 6, versículo 11, nos exorta: revistam-se de toda a armadura de Deus,
para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Essa armadura, composta pela verdade, justiça, fé, salvação, evangelho e a palavra de Deus, nos capacita a resistir às tentações e permanecer firmes na fé. Por fim, o relato do Éden nos aponta para a graça de Deus. Mesmo diante do pecado, Deus não abandonou Adão e Eva, mas anunciou um plano de redenção. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Essa promessa inicial se cumpriu em Jesus Cristo, que nos oferece perdão e restauração. Isso nos lembra que, apesar de nossas falhas, sempre podemos retornar a Deus com arrependimento sincero. A aplicação prática dessa história é clara. Somos chamados a confiar em Deus, resistir ao engano, buscar discernimento na palavra e viver em obediência à sua vontade. Ao fazermos isso, encontramos força para enfrentar as tentações e esperança na promessa de redenção que Deus preparou para nós. A história da serpente no jardim do Éden, descrita em Gênesis capítulo 3, é muito mais do que um relato sobre desobediência. Ela é o ponto de partida de um plano divino que atravessa toda a Bíblia, culminando na vitória de Cristo e na promessa de redenção para a humanidade e para toda a criação. Essa narrativa revela a profundidade do amor de Deus, que mesmo diante da rebelião humana, não abandonou sua criação. O proto-evangelho, a primeira promessa de que a descendência da mulher esmagaria a cabeça da serpente, é um lembrete de que Deus sempre teve um plano para resgatar a humanidade. Esse plano foi cumprido em Jesus Cristo, que enfrentou o pecado, a morte e Satanás, triunfando sobre eles na cruz. O impacto dessa vitória não é apenas histórico, mas também pessoal. Em Cristo, somos reconciliados com Deus, recebemos o Espírito Santo e somos chamados a viver como embaixadores do reino. A batalha espiritual, iniciada no Éden, ainda é uma realidade, mas a armadura de Deus, Efésios capítulo 6, versículos 10 a 18, nos equipa para resistir ao engano e permanecer firmes na fé. Além disso, a promessa de uma nova criação livre do pecado, da dor e da morte, renova nossa esperança e nos inspira a perseverar. O Éden perdido será substituído pela Nova Jerusalém, onde Deus habitará conosco para sempre. Apocalipse capítulo 21, versículos 3 e 4. Essa história nos convida a refletir sobre nossas próprias escolhas e a confiar plenamente no plano de Deus. O que começou com a queda será encerrado com glória, e todos os que colocarem sua fé em Cristo participarão da vitória final. Assim, a tragédia do Éden se transforma em uma história de esperança eterna.